Olá, turma! E o nosso estudo de hoje é sobre o livro As 16 Leis do Sucesso de Napoleão Hill. Na minha opinião, esse livro ele é a base de todo o desenvolvimento pessoal, porque ele não é apenas um livro motivacional. Ele é fruto de um estudo científico por mais de 2 décadas, com milhares de pessoas, buscando os fatores que levam as pessoas a terem sucesso ou não. Então, se você quer saber quais são essas leis, fique com a gente hoje aqui no Aprenda em 11 Minutos. Vamos então à primeira lei de sucesso, que é ter um propósito definido. Inclusive, nós vamos separar essa primeira lei diferente das outras 15. Por quê? Porque essa lei é a pedra fundamental, ela é a que vai pavimentar o nosso caminho rumo ao sucesso. E as outras 15, elas vão corroborar, elas vão conspirar em torno desse propósito para que ele se torne verdade. Então, é muito importante que você tenha um propósito definido. Ele é um estudo científico, então 95% das pessoas que não obtêm sucesso não sabiam o que queriam da vida. Se você lembrar, você com certeza já respondeu uma pergunta em alguma entrevista de emprego alguma vez. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Como você se vê daqui a 10 anos? Isso é muito importante porque a maioria das pessoas não sabem qual o seu propósito. E para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então, na prática, como é que a gente passa a ter propósito? Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Se dinheiro não fosse um problema, o que você faria? Começa a anotar. Vou repetir. Se dinheiro não fosse um problema, o que você faria? Então, dessa lista, fatalmente vão sair coisas no qual você vai ter um propósito. Esse propósito vai estar alinhado com o que te desperta paixão, com aquilo que você tem aptidão para fazer. Então, com base nessa lista, eu quero que você se pergunte se você tem habilidade para fazer isso. Vou citar um exemplo. Eu amo futebol. Adoro futebol de verdade, mas eu tenho a noção de que eu não tenho as habilidades físicas, técnicas necessárias para ser um jogador de futebol. Mas isso não quer dizer que eu não posso seguir o meu sonho. Eu posso ser um treinador, eu posso ser um profissional de educação física que trabalha com futebol, eu posso ser um comentarista esportivo, eu posso ter um canal no YouTube falando sobre futebol. E isso eu vou estar alinhado com a minha paixão e fatalmente eu vou ter sucesso e fatalmente isso vai ser uma coisa prazerosa. Como diria o ditado, quem corre por gosto não se cansa. Então, escolha algo no qual você quer trabalhar e jamais você vai precisar trabalhar de fato. Então, em cima disso é que a gente vai pavimentar o nosso caminho, tá bom? E com as ferramentas que nós vamos ensinar ao longo desse estudo e em todos os outros estudos aqui na nossa plataforma, você com certeza vai ter um caminho vitorioso de abundância e com muito sucesso. Então vamos à segunda lei. Mente mestra ou mastermind. A soma, a união de 2 mentes em prol do mesmo objetivo é maior do que a soma delas individualmente. É o famoso 1 e 1 são 3. Isso por quê? Porque cria uma coisa chamada sinergia. Então, quando você tem mais pessoas envolvidas em prol do mesmo propósito, você cria uma sinergia tamanha que você se sente mais forte e você vai conseguir alcançar os seus objetivos de uma maneira mais rápida. Na verdade, você não consegue ter sucesso sozinho. Isso não acontece. E se você lembrar, se você puxar pela memória dos grandes líderes, você vai entender que todos eles tinham equipes, todos eles tinham pessoas trabalhando com eles, e aliás, alguns deles legiões de pessoas que acreditavam na mesma ideia, no mesmo propósito, na mesma paixão. Um exemplo deles recente, Steve Jobs, onde todo mundo compartilhava da mesma paixão por tecnologia, por música, enfim. Então, com base nisso, você vai criar sua mente mestra. Na prática, como isso vai funcionar? As pessoas ao seu redor precisam entender o seu real propósito. Você precisa fazer com que no DNA delas esteja correndo exatamente o teu propósito. Tem que estar na veia, como a gente fala.
E quando você conseguir trazer essas pessoas para o seu propósito, você vai criar um organismo tão forte que você fatalmente vai conseguir ter muito mais força em prol do que você imagina, caminho do seu sucesso. Tá bom? Vamos agora à terceira lei, que é autoconfiança. A autoconfiança é simplesmente o fato de você acreditar em você, de você acreditar no seu propósito. E a gente fazendo uma revisão agora, fica fácil a gente entender como isso vai se desenhar. A partir do momento em que você tem um propósito, você tem algo que te move, algo que te motiva, você tem pessoas com você trabalhando em prol do mesmo objetivo, não tem como você não se sentir confiante. E aí, aonde o caminho começa a ser trilhado, tá bom? E como isso vai se desenvolver na prática? Como você pode trabalhar isso no seu dia a dia? Repita a si mesmo, no mínimo ao acordar e ao dormir, para você criar o hábito. A regra é que você acredite em si mesmo, que você acredite no seu propósito, que você acredite nas pessoas que estão com você e que você acredita nas forças que você não pode controlar. Tá certo? Se você repetir isso para si mesmo, ao acordar e ao dormir, pelo menos, você vai começar a criar o hábito. E isso vai ser uma coisa fantástica na sua vida, porque você vai começar a mentalizar isso durante o dia inteiro e você vai com certeza caminhar em prol do seu objetivo. Vamos agora à quarta lei, economia. A economia, ela é padrão, ela é um marco fundamental para quem quer ter sucesso. E ela se dá nos mais diversos âmbitos. Quando eu estou falando de sucesso, quando a gente está falando de riqueza, não estou falando só de riqueza financeira, não estou falando só de riqueza econômica. Existem vários tipos de riqueza, mas o fato é que a gente precisa de recurso e para isso nós precisamos de dinheiro, tá certo? E tendo dinheiro você tem liberdade econômica, liberdade financeira te dá autoconfiança, ela te dá liberdade. Napoleão Hill coloca a economia não com uma mentalidade de escassez, como nós somos criados. E se você buscar pela memória, você vai encontrar um exemplo do qual eu estou falando. A gente é criado com a ideia que eu preciso economizar, porque um dia eu vou ficar doente. Eu preciso economizar, porque um dia eu vou ter um problema. Eu preciso economizar, porque um dia eu vou ficar doente. Eu preciso economizar, porque um dia eu vou ter um problema. O que vai acontecer? Eu vou ficar doente e vou ter um problema. É simples. E a gente precisa ter uma economia, sim. A economia é o pilar de sucesso, mas pensando na abundância. Eu preciso ter economia para conseguir investir. Eu preciso ter economia para ter oportunidades. Eu preciso fazer economia para buscar os meus objetivos. Então, com base nisso, você precisa agora adotar uma mente de economia. Não tentando ser quem você não é, evitando gastos desnecessários. Inclusive, a nossa plataforma possui vários cursos relacionados à independência financeira, relacionadas a finanças, e que você deve fazer esses cursos gratuitos para que você possa se tornar uma pessoa melhor também no âmbito financeiro. E na prática, como isso acontece? Não tem segredo. Eu poderia fazer 30 vídeos aqui agora sobre independência financeira, mas eu gostaria que você assistisse os vídeos específicos para isso. Mas basicamente, você precisa gastar bem menos do que você ganha e investir parte do que você recebe, seja através de salário, seja através da sua empresa, se você é um profissional liberal, através do seu serviço. Você precisa investir isso em algo que seja correlato com o seu propósito, com o seu sonho. É simples. E aí nisso você vai ter segurança, você vai ter o teu fundo de emergência também, porque obviamente problemas podem acontecer em algum momento, e com base nisso você vai ter liberdade. E bons negócios aparecem o tempo inteiro, as oportunidades aparecem o tempo inteiro. Napoleão Hill fala o tempo inteiro que você precisa ter dinheiro para aproveitar as oportunidades. Tá bom? Vamos agora à quinta lei. Iniciativa e liderança. Já diria Paulo Vieira, tem poder quem age. Se você não sabe o que é iniciativa, iniciativa é você fazer algo que ninguém te pediu para fazer. Isso é iniciativa. E não tem como você construir um futuro
com riqueza, um futuro promissor, montar a tua mente mestra, ter autoconfiança, sem você ter iniciativa. E você não vai conseguir ter uma liderança sem iniciativa, pois um passa pelo outro. Você precisa ter iniciativa para poder liderar. Um líder sem iniciativa, ele não existe um líder sem iniciativa. Então, na prática, no dia a dia, o que você pode fazer para ter iniciativa, para ter liderança? Simples. Comece todo dia a fazer uma coisa da qual ninguém te pediu. Todo dia. E você vai aumentando, e você vai aumentando, e você vai aumentando. A partir do momento em que você chegou num ponto que você já se sente seguro, você vai começar a falar para as pessoas o quão bom é ter iniciativa. E aí você vai estar praticando o quê? A liderança. E a melhor liderança que existe, que é a liderança pelo exemplo, é a liderança que arrasta. Com base nisso você vai conseguir, com certeza, atingir esses dois objetivos que são importantíssimos para quem deseja ter sucesso. Vamos agora à lei 6, que é imaginação. Tudo que foi feito, primeiramente foi pensado. Inclusive, recentemente, a gente pode buscar exemplos muito disruptivos que nós tivemos de pensamento fora da caixa. Você precisa pensar fora da caixa, como Uber, Airbnb, entre outros, que são as famosas tecnologias disruptivas. Então, para você ter imaginação, você precisa ter um propósito definido. E eu tenho certeza que se esse propósito ele tiver significado para você, ele tiver paixão, for realmente o seu propósito, você o tempo inteiro vai começar a ter ideias de como fazê-lo acontecer. Então, se você tem um sonho de abrir um negócio, se você tem um sonho de viajar pelo mundo, independente de qual seja o seu propósito, eu tenho certeza que você vai começar a imaginar meios de realizá-lo. Isso vai começar a se tornar um mantra. E isso é muito importante no nosso caminho, porque a gente precisa pensar em algo que não está sendo feito até agora. E é aí aonde entra a imaginação. Vocês entendem? Vamos então à nossa 7ª lei, que é o entusiasmo. Ninguém consegue cativar as pessoas sem entusiasmo, sem paixão. Você não vai sequer conseguir criar a sua linha mestra, sua mente mestra, se você não tiver paixão naquilo que faz. E se você se lembrar dos grandes líderes, todos eles eram pessoas apaixonadas pelo que faziam. Vamos colocar o Steve Jobs, vamos colocar exemplos brasileiros como o Silvio Santos, por exemplo, que motiva as pessoas. Por quê? Porque ele tem alegria, porque ele tem motivação, porque ele tem vontade de vencer. Então, com base nisso, as pessoas se espelham e elas querem estar próximas a ele. E esse é um fator chave do sucesso. Como é que você pode fazer isso no dia a dia? Como você pode praticar? Entenda-se como um imã. Você vai atrair o que você quiser. E vamos pensar juntos. Se você tem um propósito, se ele te move, se você tem uma mente mestra atuando com você, você tem pessoas que conspiram em torno do mesmo objetivo, você está autoconfiante, você tem recurso financeiro, você imagina coisas, não tem como você não estar empolgado. E essa empolgação, ela vai reverberar pelo mundo, ela vai reverberar pelo universo. E ela fatalmente vai voltar para você. Então, por favor, tenha entusiasmo. Não tem como você não estar 100% em qualquer coisa que você está fazendo. Tudo na natureza tem uma função de 100%. Uma ferramenta, ela é 100%. E nós precisamos estar 100% o tempo inteiro. Senão a gente não está sendo honesto com o universo. Se eu estou aqui dando essa aula para vocês, eu preciso estar 100% com vocês. Eu não tenho outra possibilidade. Se vocês são maridos, se vocês são esposas, não tem como você chegar para sua esposa e falar: olha, eu sou 99% marido. Não tem como, você precisa estar 100%. E isso se aplica na nossa vida. Então, leva para a sua vida que o entusiasmo, ele é a chave do sucesso. Faça tudo 100%, esteja 100% em tudo que você quiser fazer. E vamos à nossa próxima lei. Lei 8, autocontrole. Pensar é fácil, difícil é manter os pensamentos
nos locais certos. Os pensamentos de acordo com o que a gente quer. Os pensamentos de acordo com o nosso propósito. É como se um carro tivesse com a direção puxando para um lado ou para o outro. Você tem que estar sempre com as mãos no volante, atento e fazendo força para manter o seu carro, que é a sua mente, no trilho. E esses desvios, esses convites ao desvio, eles vão acontecer o tempo inteiro. Então, na prática, o que você pode fazer para ter autocontrole? Tenha em mente que tudo que a gente faz hoje nos deixa mais próximos ou nos afasta do nosso objetivo. Então você tem que, a partir de hoje, deixar entrar na sua mente apenas pensamentos positivos. Positivos de acordo com o que você almeja. Pensamentos relevantes. Você precisa ser criterioso em relação ao que você vai absorver como pensamento, como verdade, e isso é um ponto fundamental para que você tenha o quê? Força mental, para que você tenha uma mente blindada. Por quê? Porque o caminho é tortuoso, coisas vão acontecer, nós vamos inclusive ver nas próximas leis que a gente precisa ter muita força mental se a gente quiser ter sucesso. Então, é muito importante que você mantenha o autocontrole. Vamos à lei 9. Faça sempre mais do que é exigido. O famoso extra mile. Existem dois tipos de fracassados. As pessoas que não fazem o que é necessário e as pessoas que fazem o que é necessário. Ou seja, se você quer ter sucesso de fato, você precisa fazer mais. Você precisa fazer o além. É muito simples. Quando você está fazendo o que é necessário, você está sendo uma pessoa medíocre. Medíocre vem de médio. Não seja um medíocre. Seja uma pessoa além da média. Seja uma pessoa excepcional. E para isso você sempre tem que fazer mais do que o desejado. Na prática, como você pode fazer para trabalhar isso no dia a dia? Busque sempre, em qualquer tarefa que você for fazer a partir de agora, pratique fazer um pouco mais. Então, se você tem uma tarefa de arrumar a mesa, arrume a mesa e a gaveta. Se você tem uma tarefa no seu trabalho de fazer um relatório, faça 2. Faça tudo um pouquinho a mais, porque a vida exige isso. O sucesso exige um pouco mais de todos nós, sempre. E com isso a gente está pavimentando o nosso sucesso. Olha só, nós vamos encerrar por aqui essa nossa primeira aula sobre o livro As 16 Leis do Sucesso. Eu peço que vocês estudem os conteúdos que foram aqui vistos. Eu recomendo fortemente que você compre esse livro. O link para compra, caso você queira comprar esse livro, está na descrição do vídeo. E vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo se ele foi relevante para você e que, por favor, você se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações para que você receba aviso sempre que novas aulas forem colocadas no ar. Eu tenho certeza que se você compartilhar esse vídeo, essas informações relevantes vão chegar à maior quantidade de pessoas possível. Então, por favor, compartilhe esse vídeo para que eles continuem sendo disponibilizados aqui nessa plataforma de maneira gratuita e consiga fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, para que elas evoluam e esse conteúdo seja cada vez mais edificante. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.